Matheus Costa, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você adotou um esquema diferente em relação ao último jogo contra o Náutico, com 3 zagueiros e agora 3 atacantes. Vai ser esse o modelo? Os jogos fora de casa, você vai optar por um sistema defensivo mais protegido e aqui em Campinas uma equipe mais ofensiva? Obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Não necessariamente, Caio. Acho que a gente tem que analisar as nossas virtudes e estratégias, o que podemos fazer para nos fortalecermos tanto com bola quanto sem bola, analisar também o nosso adversário, onde é que o nosso jogo pode encaixar, e o mais importante é a gente criar alternativas. Hoje iniciamos, como você mesmo disse, em um 4-3-3, sem bola variando para um 4-4-2, com o Isaac iniciando o processo de marcação na frente junto com o Bruno, sem substituição no decorrer do jogo. Quando eles botaram 2 centroavantes, a gente desceu um pouquinho o Kelvin para fazer linha de 5, sem precisar substituir algum jogador na parte defensiva. Então, acho que o nosso elenco sabe muito o potencial deles, sabe o que é para a partida, e de acordo com algumas características do nosso adversário, a gente pode, em algum momento, se adaptar para tentar neutralizar o jogo deles e também ver o que a gente pode fazer para ser superior em alguns aspectos dentro de campo. Boa noite, Matheus. Thiago Sanches, da Mosaico Esportivo. Parabéns pela vitória no jogo de hoje. Eu queria que você falasse que o Guarani fez grandes chances até na primeira etapa, mas foi notável a diferença no começo do segundo tempo, tanto é que resultou na jogada do pênalti, né, que o Guarani fez o gol da partida. Queria que você falasse como que foi a troca de palavras ali no vestiário, ali, depois até daquele, talvez, pênalti polêmico que a torcida do Guarani reclamou. E se permite uma segunda, queria saber se o Mirandinha preocupa depois de ter saído de maca. Obrigado. Certo. Minha grande preocupação no intervalo foi algum fator tirar a nossa concentração do jogo. Então, eu venho falando muito com eles no decorrer da semana que pode ocorrer durante uma partida diversos fatores para tirar a nossa concentração, e isso não pode ocorrer. Então, eu fiquei um pouquinho preocupado com toda aquela situação de pênalti ou não pênalti e a gente desfocar do jogo. Então foi mais uma orientação, alguns aspectos que eu queria corrigir, e comentamos de uma conexão um pouquinho mais rápida, tanto do Emerson com o Miranda, quanto do Justin com o Cauã. Fomos felizes que na primeira oportunidade essa conexão foi Emerson com o Miranda, e o Miranda é um atleta que ele dá mais do que 100% em todas as partidas. Então, devido ao acúmulo e número de sprints que ele dá durante as partidas, é muito difícil ele finalizar uma partida, né? Contra o Náutico no jogo passado, ele vomitou diversas vezes durante o primeiro tempo, devido à quantidade de sprints que ele estava dando, que foi uma arma nossa ali. E hoje, mais uma vez, então, nada, a princípio, nada que agrave, foi uma situação muito mais de desgaste mesmo, do que a gente se preocupar com uma ausência dele para a próxima partida. Matheus, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Queria te perguntar em especial de um jogador, o Kelvin Gomes, que passa a ser praticamente um jogador coringa no seu time, né? Ele atua como um primeiro volante, você mesmo deixou bem claro, né? Ele atuou como um terceiro zagueiro na segunda etapa, vem fazendo funções importantes e parece que quando ele não está bem, o time também não fica muito bem na criação de jogadas. O derby foi um exemplo disso, né? Principalmente na segunda etapa. Como é que o Kelvin se transformou, principalmente com a sua chegada? Como é que é o trabalho com ele? É um jogador muito jovem, não teve tanta minutagem na equipe do Juventude e agora passa a ter olhares até de clubes da Série A. É um jogador importante, queria que você falasse em especial sobre ele, não só nessa partida, mas no contexto geral com a camisa do Guarani. Perfeito, Matheus. O Kelvin é um atleta que eu já acompanho há um tempo. O ano passado eu tive a oportunidade de enfrentá-lo, ele ainda fazendo uma transição base profissional no Juventude, que era a equipe que ele estava, e eu tive 3 oportunidades de enfrentá-lo em 2, 3 meses, no término do ano passado para o início desse ano. E é um jogador que naquele momento já me chamava muita atenção, e naquele momento eu já busquei a possibilidade de trabalhar com ele.
não deu certo. Coincidentemente, quando eu chego aqui no Guarani, ele já estava aqui. E é um atleta de alto nível cognitivo, além de toda a qualidade. Então, a gente trabalha muito esses aspectos, ele proteger a defesa na frente dos zagueiros, ou ele fazer uma situação de 3 zagueiros, ele fazendo esse jogador de centro. Então, ele pela capacidade de inteligência de jogo dele e pela dinâmica que ele tem com a bola no pé e por ser agressivo sem bola também, eu vejo que ele é um polivalente hoje na nossa equipe e ele pode fazer todas essas funções da melhor forma possível. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Boa noite, Breno. Eu queria que você falasse sobre 2 assuntos, né? O primeiro, sobre o Guarani criou muito, que é algo muito positivo durante o jogo todo, só que perdeu muitas oportunidades e poderia ter dado tanto tranquilidade para o time ao longo do jogo, também de saldo de gols, né? Até porque no final pode fazer a diferença. E hoje, curiosamente, você vai ter o Brusque na semana que vem. Eu queria que você falasse o que você está esperando de enfrentar o Brusque lá fora de casa. Você está esperando um Brusque diferente do que foi hoje para a semana que vem? Perfeito, Breno. Óbvio que o mais importante é a gente vencer. Vencendo é muito importante também a gente ter criado situações de gol. Às vezes você vence com uma chance só e aquela chance deu certo e deu resultado. É importante a gente vencer criando situações. Infelizmente, as situações que a gente criou, talvez, como você mesmo disse, poderia tornar um jogo um pouquinho mais tranquilo para todos, mas nós estamos num momento muito decisivo, né? A gente tem que enaltecer as chances criadas em um jogo de alto nível, contra um adversário que mostrou a sua capacidade hoje também, que fez um bom jogo, lutou e brigou muito. A gente estudou 3 possibilidades do Brusque, uma com 3 zagueiros, que foi como eles atuaram hoje, outra como eles mais atuaram durante a competição, que foi num 4-3-3, com o Alex Paulino entrando no lugar de um dos zagueiros, no caso o Roberto, e a outra com 2 centroavantes, que foi o que eles fizeram no decorrer do segundo tempo. Então a gente estava muito preparado assim para essas 3 situações. Conseguimos, no meu ponto de vista, neutralizar todas essas possibilidades e todas essas situações que aconteceram no decorrer da partida. O Dalberson, acredito que pouco tenha trabalhado, e criamos situações. Agora é um novo jogo, em um campo que nós temos que nos adaptar o mais rápido possível lá na partida. Faremos 2 treinos essa semana em grama sintética, para a gente se acostumar e se preparar, porque é uma outra velocidade na bola, é um outro kick da bola, então a gente tem que estar muito bem preparado para esse tipo de situação, e é mais uma decisão. O nosso grande objetivo, obviamente, respeitando muito a equipe do Brusque, que demonstrou toda a qualidade no jogo de hoje, mas temos que pensar grande como é o Guarani e buscar a vitória. Boa noite, Matheus. Parabéns pela vitória. Ian Gale, do Bugricast. Matheus, após o jogo, o recado da arquibancada foi muito claro, não só com uma festa, mas também com os dizeres "vamos subir, Bugre". Chamou a atenção também a conexão dos jogadores, comissão técnica e da arquibancada após o jogo. Praticamente todo mundo foi comemorar na frente da torcida e até mesmo em mais de um setor. Você mesmo foi lá atrás do banco de reservas comemorar com a torcida. Como transformar essa motivação pós-jogo em uma motivação para o jogo contra o Brusque, que apesar de ser fora de casa, o torcedor bugrino não consegue ir em sua grande maioria para o estádio, mas como transformar essa motivação para o jogo de lá? Perfeito, a gente está sentindo toda essa energia em todos os nossos dias de trabalho aqui. E a nossa expectativa é sempre estar correspondendo toda essa energia que está vindo de fora para dentro, e a gente tem uma responsabilidade muito grande de passar isso também de dentro para fora. Então isso cria uma conexão, como você mesmo disse, e a gente vai manter muito forte isso, com muito pés no chão, para a gente concretizar o fim dessa temporada, todo mundo comemorando aqui no Brinco. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, da Rádio CBN Campinas. O Aburati perguntou sobre o Kelvin, eu queria te perguntar também sobre um outro jogador que ele virou alvo de críticas, principalmente no começo do campeonato, onde você nem estava aqui, que é o Isaac. O Isaac, ele teve uma partida, acho que todas as chances que o Guarani criou, a bola passou no pé dele de alguma forma.
E acho que ele é um cara que mudou um pouquinho o posicionamento dele de jogo desde quando você chegou. Queria que você falasse sobre a conversa que você teve com ele, essa mudança de cabeça também, que jogador, a gente sabe que a pressão é muito forte, por um cara que tem qualidade e que é diferente da Série C, é um cara acima da divisão, mas que está nesse desafio do Guarani. Eu, particularmente, sou um grande fã do Isaac, assim, você está trabalhando com ele no dia a dia, você vê coisas assim, como que ele consegue enxergar. Ele deu um passe hoje para o Bruno, que o Bruno até acaba driblando o goleiro. Ele pega o time certinho da precisão do passe, que o zagueiro não consegue chegar na bola e o goleiro não consegue antecipar em centímetros e sem deixar o Bruno impedido. Então, isso é um nível de inteligência de jogo assim, e eu procuro criar um dinamismo que nos nossos jogos de construção a bola tem que passar no pé dele e do Torres, que são jogadores que num toque de bola pode definir um lance de forma que somente eles consigam enxergar. Então, o Isaac, ele já fez mais de uma função comigo aqui dentro de campo. O que mais me chamou a atenção hoje, porque ele com a bola no pé, ele não me chama mais a atenção, porque tudo que ele faz assim deixa todo mundo, né, é um grande orgulho assim, é um privilégio estar vendo o Isaac jogar. Agora, hoje a contribuição e a entrega dele sem bola, que foge um pouco da característica dele, e quando a gente joga na situação em que estamos jogando, tanto o Torres quanto o Isaac tem que ter essa responsabilidade defensiva para não expor o Kelvin, por exemplo. Então, isso eu converso muito com eles. Eu sei tudo que vocês podem fazer com bola. Agora, a nossa responsabilidade sem bola tem que ser a mesma. E hoje, o nível de entrega do Isaac foi absurdo, assim. Vencendo divididas, duelos aéreos, competindo sem bola, porque daí com bola, o natural, pela qualidade dele, é um cara que a gente sabe que vai se sobressair. Então, eu fico muito feliz assim com tudo que ele vem, e é um atleta que tem que ter uma mentalidade muito forte, porque a cobrança aqui normal de um clube gigante é muito grande. Ele passou por momentos muito conturbados, que eu não estava participando, eu não estava vivenciando isso. Eu tenho uma passagem muito engraçada minha aqui, eu até comentei com o Isaac sobre isso. Minha primeira semana acabei pegando um aplicativo, e era um torcedor bugrino doente que estava dirigindo o carro. E ele comentou comigo: professor, por favor, ninguém aguenta o Isaac aqui. E coincidentemente, uns 15 dias depois, eu pego o aplicativo e vem ele de novo. Ele: professor, 1000 desculpas, tudo que eu falei do Isaac esqueça. E é o futebol, às vezes a cobrança existe, mas tem todo um contexto por trás. O Isaac é um craque, é um privilégio ele estar aqui hoje com a gente. E, sem dúvida alguma, se a gente concretizar esse objetivo do acesso, que é o que a gente tanto espera, sem dúvida alguma, o Isaac é um dos grandes protagonistas disso. Matheus, boa noite. Edson, da TV Band Campinas. Duas coisas rapidinho. Primeiro, se a perda dos gols foi por causa da ansiedade. E segundo, se o Diego não está jogando muito longe da área. Obrigado. Perfeito. Talvez sim, né? Pelo momento e pelo nível e pela importância do jogo. A gente sabe que a gente tem que criar bastante situações para conseguir converter em gol. A gente tem trabalhado muito isso, mas os atletas sabem da responsabilidade da vitória, e esse momento de decisão, nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer. Então, o importante, como eu disse, é a gente estar criando oportunidades. Com relação ao Torres, foi como eu falei. O Torres, em algum momento, ele participa um pouco mais de trás da construção. Se o Isaac está participando em algum momento mais de trás da construção, o Torres está mais próximo do Bruno. Então, a gente tem que criar esse dinamismo dentro de campo para não ficar nem os dois atrás, nem os dois muito à frente, senão a gente vai expor a nossa equipe sem bola. Então, essa conexão existe, a gente conversa muito sobre isso. E é importante eles estarem entendendo dentro de campo, tanto a importância deles, em alguns momentos, estarem mais por detrás, quanto estarem mais perto do gol. Boa noite, Matheus. Beto Toledo, Rádio Planeta Guarani. No final do jogo contra o Confiança, eu fiz até uma brincadeira a respeito do cardiologista, né? Porque o Guarani terminou com o placar mínimo, sofrendo muito. E hoje, apesar de ser um placar mínimo, também o Guarani não sofreu tanto.
gente fala muito da linha de 5, né, da entrada do primeiro Kelvin, depois o David Braz, mas esquece talvez aquela linha de 4 na frente. Só que hoje com 2 jogadores diferentes, Caio Melo, que você não tinha disposição naquela oportunidade, e o Gemerson. Queria que você comentasse um pouco essa linha de frente de defesa, se isso ajuda a tirar um pouco a pressão da defesa e talvez por isso o Guarani não tenha sofrido tanto. E se me permite uma segunda rapidinho, você esperava o time do Brusque vindo com 3 zagueiros, ou seja, ao invés do Alex Paulino na frente da defesa, o Roberto Costa jogando atrás? Passou por isso? Passou. A gente trabalhou muito essas 2 situações, o Alex Paulino formando um tripé no meio de campo e 3 zagueiros. A comissão técnica atual do Brusque tinha 10 jogos. Desses 10 jogos, eles tinham conquistado 4 vitórias. Dessas 4 vitórias, 2 foi atuando com 3 zagueiros. E dessas 4 vitórias, 3 tinham sido fora de casa. Então, a gente sabia que eles eram uma equipe preparada para jogar fora de casa e podendo criar alternativas tanto num tripé no meio de campo, com Mangabeira, Alex Paulino e Biel, quanto com 3 zagueiros, tirando o Alex Paulino. A gente se preparou muito para isso e a gente sabia que se a gente vencesse no decorrer do jogo, eles tinham a possibilidade de 2 centroavantes. Então, a gente estava preparado para isso. Desculpa, a tua pergunta anterior. Importante assim, porque o Melo e o Gemerson, eles conseguem contribuir muito com o fechamento do meio de campo, tanto que a maioria das situações que o Brusque teve foi para fora do campo, com tentativas de cruzamento. Então, tanto quando eu iniciei com o Kelvin na linha de 5, o Isaac e o Torres fizeram isso muito bem, fechando bem o centro do campo. Depois, ao natural, com o desgaste, a entrada do Gemerson e do Melo, eles mantiveram essa mesma situação, né? E a gente, o mais importante é nesses momentos, quando a gente recupera a bola, a gente criar situações ofensivas. E o Gabriel e o Rilta fizeram isso muito bem também. Então, muito satisfeito com todos os atletas que estiveram em campo hoje e com o comprometimento deles. Matheus, boa noite. Caio Oliveira, do Globo Esporte da EPTV. Eu acho que nesses momentos decisivos, assim, de reta final, além da técnica, da tática, eu acho que o mental conta muito, né? Ansiedade. Eu queria saber como é que você tem trabalhado isso com os jogadores dia após dia. E uma outra questão, eu sei que é difícil falar de matemática, de números, mas existe alguma meta de pontuação de vocês nesse momento? Se a gente olhar a Série C do ano passado, 9 pontos é uma pontuação que provavelmente garante o acesso. Vocês têm algum número na cabeça de vocês? E como que está a questão de trabalhar a ansiedade dos jogadores também? Perfeito. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito a parte física, técnica e tática, e tão importante quanto é a parte mental. Hoje nós temos o André aqui, o doutor, nosso psicólogo, que está completamente inserido no nosso processo de dia a dia, que é muito importante nesse trabalho também. E entender o clube que nós estamos, a responsabilidade que nós temos de recolocar nesse primeiro momento o Guarani na Série B. Então, eu vejo, nós temos que ter esse espírito vencedor, essa mentalidade vencedora, e é com trabalho diário, é com dedicação, para a gente ir passo a passo concretizando isso. Com relação à pontuação, não consigo trabalhar a longo prazo, assim. O nosso grande objetivo nesse momento é a gente fazer o nosso melhor e buscar a vitória lá em Brusque. No decorrer, com os outros jogos, a gente pode, dependendo em alguma situação, ver a pontuação que a gente pode chegar. A gente sabe que hoje 6 pontos não concretiza. Então, a gente tem que buscar mais 3 pontos para depois ver o que a gente tem que almejar para as próximas partidas. Obrigado, gente. Boa noite.